E aí, beleza? Quem fala que é o Renan e você está no canal Broken Imp Games pra gente falar novamente aqui sobre Assassin's Creed Mirage, que foi lançado já há um tempo considerável. E eu já trouxe aqui no canal quando a Ubisoft anunciou uma nova DLC, um novo conteúdo extra, trazendo mais missões, numa nova ambientação ali no mapa, o que levantou bastante a curiosidade da galera do porquê revisitar esse jogo logo agora. Eles acabaram de lançar o Shadows, que o Shadows também teve um novo conteúdo adicionado aí recentemente, ainda não cheguei a jogar. Inclusive, caso vocês queiram conferir a análise que eu escrevi do Assassin's Creed Mirage e do Shadows, elas estão disponíveis lá em www.megascopio.com.br. Mas beleza, voltando ao assunto do vídeo, esse novo conteúdo levantou bastante o porquê revisitar agora. E isso tá ficando mais claro com a proximidade do lançamento, né? A Ubisoft lançou um novo vídeo falando um pouco mais do jogo e também foi visto que o jogo está sendo desenvolvido em parceria com a Savvy Games, que é um grupo de investimentos da Arábia Saudita. E é bastante interessante a gente comentar sobre isso quando a gente fala que, ok, é um jogo antigo, o conteúdo não estava planejado, então a gente pode considerar que sim, foi um conteúdo praticamente encomendado, né? Pelo grupo de investimentos da Arábia Saudita, e que acaba envolvendo também o PIF, que comprou a EA recentemente. E isso é um panorama que eu acho que está se construindo aos poucos e se revelando, porque a Arábia Saudita, ela é um país extremamente complicado, né? Para começar, porque é um país com um governo ditatorial que não raramente está envolvido em polêmicas humanitárias. Inclusive, se não me falha a memória, foi lá que um jornalista foi assassinado e picotado, etc. Então, assim, é um país extremamente controverso. Logicamente, os países entre si fazem negócios, eu não vou entrar nesse mérito aqui especificamente. Só que o que a gente vê é a Arábia Saudita colocando as mãos no mundo dos videogames, assim como ela coloca em outros setores. Então, aqui, no caso dessa matéria e no caso da Ubisoft, fazendo um conteúdo novo para o Assassin's Creed Mirage. No caso da EA, comprando a empresa como um todo. Se a gente estender um pouco mais, que foi uma coisa que eu não sabia, até o Sabak me avisar num Guilda do Debate que a gente foi gravar, que a SNK ela tem uma boa fatia do fundo da Arábia Saudita também, né? Os acionistas majoritários, eles também têm meio que uma propriedade da imagem do Cristiano Ronaldo, então eles enfiaram tanto o Cristiano Ronaldo como o DJ do leste europeu lá no jogo. E assim, de verdade, ficou uma coisa bem bizarra no jogo, só situando no último Fatal Fury City of Wolves. E assim, eu quando vi aquilo, fiquei, cacete, por que isso tá acontecendo aqui? E depois que eu fui conversar com o Sabak, que é mais inteirado nesse mundo de fighting games e tal, que ele falou que quem tem o direito do jogo, da imagem, é da Arábia Saudita, eles colocaram lá porque podiam e etc. Então é uma coisa assim que eles estão usando os jogos realmente pra... Não vou falar limpar a imagem, porque puta que pariu, é difícil você limpar a imagem depois de tudo que os países fazem e tal, você fica marcado por aquilo, mas para colocar que basicamente uma nova camada ou desfocar a visão que você tem dele, né? Então, por exemplo, se a gente falar aqui da Arábia Saudita que está se estendendo para o mundo dos jogos, eu acho que a gente também poderia se estender bastante pro Japão, para a Coreia, para o próprio Estados Unidos, que são outros 3 países, no caso ali Estados Unidos, que investem numa indústria cinematográfica, numa indústria de jogos extremamente voltada para a guerra. Então eles se colocam na posição de vencedores, nos filmes que eles fazem, nas produções de jogos e etc. Assim como a Coreia do Sul, ela se destacou de alguns anos para cá com o K-pop, K-drama e etc. também, que envolve essa cultura deles. Mas, ao mesmo tempo que eles mostram esse lado, eles camuflam um lado bastante podre da sociedade, que muitas vezes quem só acompanha aquela cultura de forma superficial ou entende que só aquilo representa o país, acaba caindo nessa máscara e falando, olha que país bonitinho, que coisa fofa, sendo que, na verdade... existe um lado obscuro ali que não é tão difícil de você ver, só que essa parte cultural
acaba mascarando. Então, é isso basicamente que a Arábia Saudita está fazendo, né? Investindo em jogos, e eu digo a Arábia Saudita porque tanto o PIF como o grupo de investimentos da Arábia Saudita é extremamente vinculado ao governo deles. Então, quando você tem esse tipo de vínculo, fica uma situação bastante descarada, só que, convenhamos, é entretenimento, o pessoal vai consumir enquanto estiver sendo digerível aquilo, o pessoal vai consumindo e capaz de ir até esquecendo. E aqui me preocupa isso chegar no Assassin's Creed, a empresa é privada, tá fazendo jogo bom, jogo ruim, foda-se, sabe? Só que é complicado você ver esse tipo de postura da empresa, porque historicamente o Assassin's Creed sempre tentou colocar algum ponto de vista minimamente histórico ou pautado em algum tipo de realidade. E com esse tipo de investimento, o direcionamento que isso pode tomar é bastante perigoso, né? E para quem defende que jogo não tem política, que filme não tem política, não tem ideologia, você tá errado, tá? Já de antemão, não existe nem suporte para o seu argumento, porque sim, os jogos eles têm política envolvido, eles têm algum tipo de moral, eles têm algum tipo de influência, porque você vai pegar justamente a parte da cultura de quem está escrevendo o roteiro, de quem está desenvolvendo, ou no caso, de quem está financiando. Se você tem algo mais amplo pagando aquele projeto, você tem que, não vou falar que agradar aquele projeto, mas você pensa no lucro. Nesse caso, é uma coisa contratada, da mesma coisa que a EA, que foi comprada e ficou privada, ela vai receber um direcionamento mais direto e não múltiplo. Então a chance disso afetar como o jogo vai ser produzido, como as representações serão feitas dentro dele, é um ponto que pode ficar afetado e que a gente vai ver com o desenrolar das situações. Mas bom, eu vou ficando por aqui. Eu queria falar sobre esse assunto já há algum tempo. Na verdade, desde que a EA foi comprada pelo fundo saudita, que eu me recordei de que a SNK também eu já estava tentando fazer alguma coisa assim. E esse texto aqui que traz que a Sylvan Games, que é o grupo de investimentos da Arábia Saudita, também está envolvida em Assassin's Creed, eu acho que é um ponto que vale a pena a gente olhar e prestar atenção em como as coisas estão seguindo, tá? Mas bom, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Entrou em assuntos que às vezes eu não trago pro canal mesmo, porque eu gostaria muito de falar mais sobre videogames mesmo, sabe? Eu tento trazer reviews, trazer assuntos de board games, indicações e etc. Só que, cara, tá foda ultimamente, né? Porque ou a gente tá falando de compra de empresa, aumento de preço, então assim, tá ficando cada vez mais complicado você fazer um vídeo sobre o videogame e falar sobre videogame sem trazer outros assuntos à tona. E é bom, para quem não percebe esse assunto, tentar entender que muito mais coisa circunda em volta do seu entretenimento do que você imagina. Você ainda pode se divertir com ele, mas faça um consumo consciente daquilo que você está consumindo. E se atente ao que isso pode desencadear no futuro em relação a estratégias culturais e hegemonias que podem possivelmente prevalecer no futuro. Mas bom, como eu falei, vou ficando por aqui para não me estender mais. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação. E vocês não perdem nenhum conteúdo que for sendo publicado por aqui. Nos comentários, fala o que você acha desse novo conteúdo de Assassin's Creed Mirage. Se você apoia esse tipo de financiamento, apoiar não é bem a palavra que eu queria usar, mas o que você acha desse tipo de financiamento ou do impacto que isso pode ter no desenvolvimento dos jogos? Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.